Olá! Olá, 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 olá! Será que tá tudo funcionando? Será que estamos será? ao vivo? Eu Deixa eu... espero que sim. Ouve aí, vê se estamos com vozes. Deixa eu ouvir, ouvirei, Essa ouvirei. parte é sempre muito tensa. É, é uma parte complicada. Vamos ver aqui. Ah, tá com voz, tá com voz. Tá com voz boa. Aqui no meu Deixa celular eu ver. ainda está É, um o delay. pouco de delay. Estamos com voz, está confirmado. Eba, O, boa. o delay do YouTube é uma sacanagem, né? Mas Ah, é a isso gente aí. nunca entende esse delay. Mas é isso aí, estamos ao vivo aqui para fazer a cobertura do Xbox Developer Direct 2024, porque eu sou desse, eu não consigo falar número em inglês. Você viu que eu falei tudo ali, Xbox Developer Direct. Em vez de mandar um 2024, eu mandei um 2024 porque eu sou desse, né? Ah, eu não sei falar número em inglês também não, pô. É só você falar por blocos. Você fala o 20 primeiro e depois o 24 e tá tudo certo. Mas Entendi, vamos lá entendi. ver o que a Microsoft tem pra trazer pra gente, né? Porque tá todo um clima esquisito aí, né? Com a Microsoft. Tem hora que eles aparecem e dizem que querem ir pra todas as plataformas, aí depois não queremos, depois nós queremos É, a sim. gente, Tá tudo a muito gente vai, confuso. vai virar nova SEGA, pô. Vai virar nova SEGA. Eu não Teremos sei, a SEGA 2.0? Não sei. eu não sei, ó, honestamente, vamos combinar que a SEGA fez a melhor escolha, né? Exatamente. Porque, tipo, eles viram ali, ó, não, beleza, essa briga não é pra gente. Hoje em dia, assim, eu cresci na época da briga ali de consoles, né? De você ter Uhum, o Sonic e o Mario tretando, né? Eu aham. sou uma criança Mario, eu sempre gostei mais do Mario, eu não gosto do Sonic, eu acho o Sonic um jogo meio... É Que Eu dois. sempre, eu sempre comento que o Sonic é um jogo que você tem que... É um jogo de um personagem rápido que só corre, mas se você correr, você morre. Então tem um problema com o Sonic. Mas enfim, a melhor escolha realmente pra SEGA foi justamente, ao meu ver, ter, né, tipo, saído aí dessa briga de consoles e ter ido aí pra parte realmente Para de multiplataforma. cuidar de software, né? É o que os caras faziam Exatamente. bem, eles viram que realmente não tinha como. E sei lá, né? A Microsoft ela tá meio que nessa também quando você parar pra pensar, né? Tipo, os caras eles foram pioneiros na questão ali do Game Pass, né? Eles sempre Do cloud. com cloud, com tudo, né? Tipo, de você ter os jogos na televisão, no celular, né? Enfim, no Uhum. computador e no console. E sei lá, né? Tipo, pra eles realmente parece que é algo mais interessante, ainda mais quando você para e pensa que, tipo, sei lá, na briga, né, de consoles, eles estão em último lugar, né? Eles perdem pra Uhum. Nintendo, que é um console de 2017, né? Exatamente. Então, não sei. Eu acho que talvez seja um caminho ok, um caminho legal pra eles seguirem. Vai ficar ruim só pros fanboys, esse pessoal que gosta de defender o meu videogame favorito, né? Um pedacinho. Esse povo provavelmente vai sofrer um pouco mais. Mas acho que para os Uhum. jogadores, quanto mais plataformas a gente poder, né, usar o Game Pass, poder usar essas tecnologias, os jogos, esses catálogos, puta, melhor coisa, cara, melhor Só coisa quero, mesmo. só quero saber se vai ter um Shadow Dropzinho esse ano, hein? Será? De quem vai vir, né? É. Isso que é o pior, Será que é de quem uma vai vir. datazinha de DLC de Elden Ring, data de cena Hellblade? Cara, Elden Ring tava uma galera falando assim, ah, não, vai ter a data do Elden Ring, não sei o que lá. Eu acho meio difícil eles fazerem isso no evento da Microsoft. Eu acho Também acho. que a From, ela acaba tendo mais pro lado ali da Sony do que da Microsoft. Ela vai postar uma imagenzinha de novo ali, igual fez com o anúncio da DLC, vai estar ali, a tal a data Não aí. sei nem se vai ter isso, viu? Não sei nem se vai ter isso. Rolou uns vazamentos, né, de que o jogo Vai ser em sairia em fevereiro? fevereiro. Eu espero que não, porque vai ser um dia antes do Final Fantasy, pelo amor de Deus, Nossa, né? fevereiro tá difícil. É, Fevereiro tá difícil. mas enfim. Persona e Granblue com um dia de diferença. Granblue é no dia um, Persona no dia 2. Não dá não, Fica pô. Eu complicado. só acho que, sei lá, acho que a única coisa que eu espero desse evento, falar a verdade, é que eles deem de verdade a data do lançamento do Do Hellblade 2. Hellblade.
Que dizem ser em maio, né? Dizem as maneiras ser em maio. Mas vamos Inclusive, ver. um tem promoção na Steam agora, 5, hein? É, eu vou comprar. Vou comprar. Boa. Mas é isso lá. Coloca isso. 15 segundinhos, 10 segundinhos aí. Deixa eu já ligar o áudio aqui do... E mudar na telinha pra nós. Vamos lá. Uou! Boa. Só não está aparecendo a tela aqui, não sei porquê. Oh, meu Deus. Ok, não está aparecendo a tela pra vocês. No YouTube ou no OBS? No OBS. Ah. Dá uma pausa aí, então, no vídeo. É, tudo bem. Agora foi. Boa. Relaxa que não perderam nada. Foi só. Tá aparecendo só gente doida. Né? Só baixar um pouquinho o som aqui, senão vai ficar muito alto. Eu não te ouço. Aham. Vai ficar muito alto também pra galera que tá assistindo. Eu tive que abaixar aqui no Discord também o volume da transmissão para eu escutar. Ok, por enquanto, olha ali o maior mentiroso da história. Quem? Apareceu de relance ali. O Todd Howard. Ah. Ele apareceu de relance ali. Ah, tá sumindo a imagem da gravação, cara. Não sei porquê. É porque você tem que deixar o abertinho, lembra? Não, mas é o. Não é o nosso Eu sei. Discord. É o Chrome. Você tem que deixar ele em janela aberta, senão. Agora foi. Vou deixar Senão o OBS fica preto. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure Bonito. into the heart of the living lands. A frontier Vamos ver o at que the edge será of the desse jogo aí, né? where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret. É aquele jogo de magia de mãozinha. Você só vê a mão e solta magia. Obsidian, we love cara. creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. Esse jogo sai esse ano, né? Sai. Só não sei se já tem data, mas tá pra esse ano. É, não tem data ainda. Não lembro se tem data. Não tem. Só tá... Ok, né? There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. Vai ser mundo When aberto? it comes to encounters, our combat brings Não the sei. best of the moment-to-moment fun, A gente não sabe nada sobre a Avowed. and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. É um RPG. Puta, cara, é que Here to talk more about Avowed zero combat, vontade de escape, jogar jogo promo, assim, essa é a verdade. Eu tenho preguiça de jogo de primeira pessoa. Our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play. Não from me moment to anima, moment, saca? É, uninterrupted. também não. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities Tipo, for tá, tactical pra mim, advantages tipo, entre against a atirar com uma wide arminha e range of atirar enemy com types. magia, It's ser not um just hacking and FPS, ou slashing. não, FPS não, You're primeira making pessoa, real-time dá na decisions mesma. about when to É a use your mesma abilities, coisa. powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Nossa, mas que vídeo ruim que eles colocaram, hein? If you choose to approach É zero combat with a animação. one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's Só falta important to pay falar que é attention to the co-op, types of enemies you're dealing multiplayer, with. online. Some units are extremely Pra defensive, melhorar ainda some mais are o que já tá brutishly ruim. difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield, and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands. Mas to ele feel like parece a ser co-op, gunslinger né? Porque pelo menos tem outro personagem junto, You né? could use your enchanted wand to freeze enemies. Parece ser É o que eu co-op, falei, só ou- faltava ser co-op. to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles Ou unfold ali é by NPC, creating a não balance sei. between pressure and manageability during combat.
players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the Living Lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make Mas o difficult jogo tá decisions bonito. with profound Assim. consequences. É o que eu Like falo, this cara. side quest, Visual you hoje é will muito difícil encounter pra in pessoa errar, Shadowscarp. cara. The Se você third tem will dinheiro, você explore your acerta. journey through the Living Lands. É só tacar As numa you're Real exploring, 5 ali e you come acabou. across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Ah, isso é legal, de você ter que decidir quem que é o culpado, investigar. Isso é bem legal. Aí será que muda a história do jogo? Ou só uma quest aleatória, saca? Não dá pra saber. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. Zorips. I was so surprised, and it was so dark. Mas esse NPC I tá just got feio. separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive legal. experience like Avowed. Que fazia bem isso era o Fable, né? Essas escolhas realmente... Nunca joguei Fable. É legal porque, Faz tipo, anos se que eu tô você salvava... Tipo, a filha do prefeito tava numa caverna de... presa. Se você salva a filha do prefeito, você volta pra aquela cidade, você sempre vai ser... Como fala? Agraciado, saca? Ou se você mata ou não salva ela, aquela cidade fica cagando pra ti. Isso é legal. Fable é um jogo muito bom, mas eu não tive a oportunidade de terminar ele na época. É, tá na minha lista pra jogar faz tempo. Aí como vai sair agora um remake, né? Sei lá, uma coisa assim. Reboot, eu acho que vai estar mais pra um reboot esse. É, eu jogo agora. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands. Nada de data, então. É, nesse outono. Outono pra eles é quando? Setembro. Setembro? De setembro a dezembro. Ah, mas sei lá, é Skyrim. É. Entendeu? Tipo, esses jogos pra mim tudo é Skyrim. Porque Skyrim também, você vai lá, não... Você julga uma pessoa, mata uma pessoa errada, você volta lá, você tá ferrado, sabe? Ok. Então... de agosto a... agosto ou setembro, uma coisa assim, até dezembro. É que dezembro pra eles já vira inverno, né? É. É igual aqui, né? Que é dia 21 de dezembro vira verão, né? Uhum. Já foi a Loud. Vai ser esses 4 só? Tem o do Indiana Jones, que é eu acho que é só esses 4 hoje. Bora pra Ninja Theory. Eu só preciso jogar realmente o Hellblade agora pra jogar o 2.
Falou muito bem do 1. Studio Sim. head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade Já tá 2. final. And the team is working hard to bring you an Esse jogo é muito unforgettable bonito, journey né, cara? into Senua's unique world and her Eu lembro wonderful quando survival. foi apresentado o We have Xbox once again Series X combined pela high primeira fidelity vez e usaram and esse immersive jogo aí de presentations draft. with a shorter, narrative-led Porque o primeiro é muito... Eu cheguei a jogar o experience comecinho focuses só on do the primeiro, things falar que eu não that we joguei really care nada. about. É Aham. muito You bonito. care about too. Esse jogo deve ser legal jogar de fone. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. É ela que interpreta? While the Furies are still her Senua? constant companions, she encounters new Parece people ser. along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. Eu sei que durante esse evento vai ter 10 minutos de gameplay do Indiana Jones? Indiana Jones. É, isso tô curioso. O Senna agora eu só quero uma data. Porque se ficar falando 2024 toda hora, mas não fala uma Acho data. que eles vão falar. Acho que esse evento, na verdade, tudo vai ter meio que uma data ou uma previsão. Aham. É que ali quando saiu do Alload, ele mostrou ali Fall, aí foi pro outro. É. Bom, são 4 jogos, são 4 estações, né? É. Vai saber aí, né? Her unique perspective as a beacon of hope, and she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's Essas vozes da... Players will É, find arrepiozinho. useful in hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, Ela and a mesmo. new Ela que cast. faz. Interpreta. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero, she's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Legal. Esse jogo me anima bastante. Better than anyone. Diferente do Sim, anterior. Sim, é, não, o Her anterior. instincts are amazing, Zero and vontade de jogar she o really Valve. doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful Legal que expressions on esse their efeito que faces. eles usam é em tempo And then I real have to pra wait a fazer a little while, animação, and then I então get dá to see pra that ver all legal. again, in-game, in É muito costume, legal, on como evoluiu, location, né? everything. It's a Uhum. great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion. Mas agora to ter help máquina suspend pra your rodar isso aí, né? disbelief and pull you É. inside the story. Coitado do meu PC. É. Do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale. A gente joga por everything is nuvem, pô. incredible. And you see Cadê a o scene, cloud or pra you see a salvar certain agora? section No of the game celular. and you're like, yeah, that works. That's amazing. Você já testou Senua o experiences Game reality Cloud? differently. Não. And a part Eu of testei this algumas vezes. manifests in Aqui, pelo menos aqui em processes casa, não funciona muito bem, não.
Você ter uma conexão muito boa, né? E ainda eu tenho 500 megas de internet aqui em casa. E não funciona aqui. Ou quando tá muito serrilhado, ou muito quadriculado na tela, ou tá com um delay absurdo. Ó, os caras usam áudio binaural mesmo. Isso é legal. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single Pegar um fone 7.1 pra jogar isso aí deve ser uma delícia. Sim. Apesar que o binaural só de ter um estéreo já dá um negócio muito Já ajuda, né? O SMR aí fast and deep is not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. A apresentação na lista da BGS foi muito boa. A BGS? Não, no The Game Awards. Foi BGS, não vi isso não. No The Game Awards, eu tô doido. É, tudo se comum. Quase a mesma coisa. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. Temos uma data. Bateu com o vazamento lá, com os rumores que era dia 21 de maio. Pertinho do meu aniversário, hein? Olha aí, pede presente lá pra eles. vou dar um e-mail pra eles. É meu aniversário, cara. 4 dias antes. Qual que é esse Darkside? Eu não faço ideia. É algo novo? Opa! Eita! Square Enix, é isso mesmo? É, Square Enix. Square? É o Mana lá, não é? O Mana novo? Pode ser. Que eu fiquei bem empolgado, cara, com o Mana novo lá que eles apresentaram na BGS. Eu nunca joguei nenhum Mana. Foi meu primeiro RPG. É gostoso de jogar. Legal. Mas acho que não é não. Ah, Mana séries, é. Mana. Vai vir no Game Pass? Seiken Densetsu. Será? Mas a arte de Mana é muito bonitinho. O jogo é gostoso de jogar também, viu? Experimenta qualquer hora, você vai curtir. Até o do Super Nintendo mesmo, que foi a primeira, é legal pra caramba. Começou como uma aventura de Final Fantasy. Séries que eu tenho muita vontade de jogar é Mana e a Dragon Quest. A Dragon Quest é gigante, eu também nunca joguei. Eu joguei muito o primeiro, o Secret of Mana e o Legend of Mana. Eu joguei bastante os dois. Tem alguns no PS Plus, não tem? Tem, o Trial of Mana tá lá. E tem um remake do primeiro Secret of Mana. Dizem que não é muito legal, mas acho que deve ser, sei lá. Tá bonito. Não, esse jogo eu tô mega empolgado pra jogar ele.
Vamos ver se o pessoal da Square faz a boa lá. Ó, se vier no Game Pass, ó. Será? 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井光一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Hello. Koichi from Grabs. Hello. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場 Acho fofo ele tentando falar inglês, parece eu. 中には小学生の頃すでにイメー Não ジができて consegue いた falar もの direito, もあ né? ります。 Engraçado. Não. 今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参 Ah, 加 que します。 fofinho. Não dá dó de ficar batendo nesses bichos, não? Não. Eles são tão fofinhos, deve dar dó bater. これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る Esse até agora também acho que não tava com data, né? Não, não tava com data. 広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。 Mas ele tinha sido anunciado pra todas as plataformas também, não tinha? Sim, 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 sim. ピックルも石井さんが新たに Vê se 考案 vai してく vir ださっています。 no Game No Game Pass, Pass. talvez. 新たな仲間を考えるにあたって Legal o Square fazendo parceria com todo mundo. Faz com a Sony, faz com a Microsoft, faz com a Nintendo. という漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はあるまじによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。 Esse aí acho que até PlayStation 4 e o One deve sair. Sim. Não parece ser um jogo de nova geração. Não, não é. 最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。 Ah, eu tenho muita dó. Os bichinhos fofinhos, você tacando a espada neles. Só bichinha. Luiz Amel, corre aqui. RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 A parte de ação do RPG de ação. 空中でのアクションがバトルの鍵となっており、 Esse é outro personagem. 武器での攻撃だけでなく、魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣 Picus, que é o nome dos bichinhos. 聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。
聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox Essa é a primeira vez que vai ser lançado no Xbox. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今からまで。 Neste verão. Falando que vai ser 4 estações, hein? É, final do ano. Não. É Verão, é julho. Meio do ano. Mas não falou ali Game Pass. Não. Eu acho que é só por ser a primeira vez que a série Mana chega no Xbox. Sim. Agora vamos ver o que você queria saber do Oxide, eu não lembro. Também não faço a menor ideia do que seja. Oxide. Tá, Oxide é a Dev. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal Nossa, experience. em 2013 eu nunca vi nada deles. Ah, estratégia. Civilization. Por isso que eu não conheço. Eu conheço a série Civilization, mas conheço nunca vi atrás. Conheço de nome, mas não... Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features O único jogo de estratégia que eu joguei é o Age of Empires. Eu joguei bastante Age of Empires também. Mas esses, tipo, Civilization, esses aí... Nunca joguei. Eu sou meio burro pra esses jogos aí. Tem que ter bastante estratégia, como o nome fala. Não tem isso. Things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. O cara atrapalhando ali. Hi, Dan. Deu tchauzinho. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space. A blank canvas. Hoje em dia eu tenho tanto um gosto ruim quando me falam procedural. Isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time. Mas eu acho que esse tipo de jogo pode se dar bem como procedural, só com mapinha procedural. Depende de como usa, né? Leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? The choice is theirs. Ó, vai dar pra ter a meca, hein? There are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them.
Another aspect of Aura that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X. Pena que o evento ao vivo não dá pra colocar em 2x. Pular pra parte do Indiana Jones logo. Resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything. Será que esse é o Shadow Drop da vez? Lança agora. Acho que não. Eu sei, duvido que vai ter um Shadow Drop dessa vez. Eu não sei, ó. Eu acho que tem mais alguma coisa ainda antes do Indiana Jones, hein? Não vai dar só um negócio da tinha Square. 3 em cima e tinha 2 embaixo, né? É que antes era 2 em cima, 2 embaixo. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. É, cara, eu acho da hora esses jogos, mas putz, tem que ter muito tempo pra jogar eles. Não é um jogo que é ruim, mas é um jogo que você precisa ter tempo, como você falou. Não, eu acho muito da hora. Sem saudade de jogar World of Empires e tal, mas sem tempo, irmão. O World of Empires, o legal era você competir com outros jogadores. A gente jogava no trabalho. A gente montava lá em Rage e ia jogando aos poucos. Esse daí parece ser algo mais single player, não sei. O Age of Empires era mais combate, né? Isso aí não tanto. Eu joguei bem mais sozinho do que com outras pessoas. Eu jogava construindo lá. Tinha um modo história também que era divertido. Mas mesmo no offline, no Age of Empires ainda tinha uns combates contra a máquina, não tinha? Tem. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. Uns joguinhos de dado aí. Eu gosto de jogo de mesa, assim. Nossa, eu nunca mais joguei desde que eu cresci. Board game é legal, pô. Tem uma luderia aí em São Paulo que tem um monte de board game. Eu tenho vontade de conhecer ela. Alguns, na verdade. É que a mais famosinha aí é a Ludus, né? Que eles têm mais de 1000 board games. Aqui em Taubaté só tem uma, que era onde eu ia jogar RPG de mesa. Mas não tem tantos board games quanto tem aí. Action board game pra mim é igual o action figure, essas paradas. Tipo, é uma parada que eu não me meto porque eu sei que vicia e eu não vou ter dinheiro pra pagar o vício depois, sabe? Vicia. E o pior é que o do board game você precisa de pessoas, não dá pra jogar sozinho. Sim. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. Mas tem um Instagram que eu sigo que é tipo só jogos pra 2 pessoas. E é cada jogo da hora. E não chega a ser bem board game, né? Tem de tudo. É bem interessante. Eu tenho uma história triste de infância. Que eu pedia muito de presente de aniversário um banco imobiliário. Aí eu ganhei um banco imobiliário. Aí não tinha com quem jogar. Exatamente. Ó, outono, tá cada um no... Olha aí. Meu outono já tinha um no outono. Eu acho chatíssimo o banco imobiliário. Ah, eu gosto. Joguei umas 2 vezes só. Ele ainda tá aqui, desde a minha infância, não vi. Eu acho tinha o Valonde e o Ara, tá em outono. É Summer, Mai... não vai... Vai já, o último. Ou não, né? Ou não. Esse que eu tô interessado. Assisti o último filme e não assisti ainda. Também não. Acho que de Indiana Jones eu só assisti o primeiro. Eu gosto de Indiana Jones. Tinha um jogo de PS2 Indiana Jones que era muito bom. Era legal mesmo. Era PS2 e 360. 360 não, do Xbox original. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up. Agora eu tenho medo, você vai pelos olhos dele. Caralho, foi um jogo VR, cara, aí é de fuder, hein? Ou em primeira pessoa, não.
I've wanted to make an Indiana Jones game forever. Ih, rapaz. Ó, o Todd, vai mentir. Ih, rapaz. Esse maluco só tá em jogo em primeira pessoa. Vão ter mais de 1000 tesouros pro Indiana Jones. Mais de 3.000 finais. Tu lembra do Fallout 2 ou 3? Acho que foi do 3, que ele falou que tinha mais de 2.000 finais no jogo. Look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to Cara, show se esse you jogo what the for team primeira here has been pessoa up vai to. ser Let's take tão our first bruxante, look cara. at the new Indiana Jones Eu tava esperando tipo Tomb Raider, saca? Terceira pessoa de aventura. Vamos ver. Dr. Jones, while you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sands of Africa. Machine Games. Bom, tá bem parecido com o ator. Ah, não, ah, não. Não. Ah, não, ah, não. Por que você faz isso? Pra quê? Nossa. Nossa, que bruxado que eu tô agora. Nossa. Nossa. Eles têm um personagem forte pra mostrar o rosto, ficar se mostrando. Não, em primeira pessoa. Será que essa é a primeira pessoa? Vamos lá, eu acredito ainda, hein? Vamos ver o gameplay. Falaram que vai ter 10 minutos de gameplay. Caralho, vai ser a primeira pessoa essa desgraça, cara. Por quê? Por que você faz isso, Microsoft? Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient É um personagem tão importante e eles não mostram. Pra quê, saca? Porque você vai ser os olhos dele. É. E agora? Agora eu não sei. Ah, mas quando ele tá com o chicotinho voando, aparece ele. Legal. É uma FPS de corda. Nossa, que bruxol, cara. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Que decepção. Você tem Uncharted, você tem Lara Croft. Aí você tem o pai de tudo isso. E tá com FPS genérico. The Great Circle. You have any idea how old that was? Ele tá até olhando pra baixo de decepção. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist. Você zicou, Danilo. Everyman. He's passionate. Você zicou o jogo. And for us, he's synonymous with adventure. Now Nossa, we have cara. the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Foi você que deu essa ideia, então, do público moderno. O público moderno gosta de jogo em primeira pessoa, porque o jovem gosta de jogo em primeira pessoa. Aí vai ter Indiana Jones no Fortnite agora também. Vai ter Indiana Jones em tudo. Que pariu, viu? Olha, que inovador. Uau! Uau! Eu me sinto nos olhos do Indiana Jones.
Não, e colocou essa cena dele colocando os negócios ali. Já foi a terceira vez que ele colocou essa cena aí. Nossa, eu murchei, cara. Eu murchei. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip. Ah, vai ver como ele é icônico, né? O seu chapéu, o seu... Ah, pra coisa aleatória vai ter em terceira pessoa. Tá. Que afinal de tudo, porque saiu depois da última cruzada é lixo, né? Então. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Mas será que eles não colocaram em primeira pessoa pra fugir de um estereótipo que tá copiando Uncharted? Não, foda-se, copia. Não tem problema. Não, eu sei, mas eu tô falando, tipo, da cabeça deles. Não, vou é falar que ele tá copiando. Só tem cabeça de merda mesmo, não é possível. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the não é a mais autêntica não, tá? Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed Nossa, cara. But I think most of the time you'll have more fun and to be A gente vai finalizar a live com gostinho amargo. ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. O pior é que, tipo, eles querem ficar mudando de primeira pra terceira pessoa em qualquer subidinha ali. Isso estranha demais, saca? Tipo, você vai subir um poste, aí vai pra terceira pessoa. Pra quê? Só serve pra atrapalhar. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, vai ter dois protagonistas. Mas sempre teve assim, o Indiana Jones sempre tem Gina is an investigative reporter who has a lot uma outra mulher junto com ele. Mas vai ser jogável a segunda protagonista? Eu não sei, será que eu vou ser os olhos dela também? Fica com dúvida aí, né? Não é que vai mudar muita coisa, né? Ou será que, na verdade, na cinemática eu estou vendo o Indiana Jones fazendo alguma coisa porque eu sou o olhos da Gina? Por isso. We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay.
How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indie's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. What? You can use it as a distraction. Volta pra terceira pessoa. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indie's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so Cara, eles important. não sei muito o que mostrar, eles estão repetindo todas as cenas do evento A lot inteiro. of puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Será lançado esse Cannot ano. wait to share more soon. Olha o Todd roubando lá no fundinho, tu viu? E aí, vamos acreditar no Todd ou não? Nunca acredito no Todinho. Eu pensei que ele ia mandar um está disponível agora, mas não, disponível ainda esse ano. Que acabou? Será que vai acabar agora? Mas aí ele falou que tá no Game Pass. É. E aí? É, acabou. Take one? Is it animals, children, and game developers? Nossa, é muito triste esse negócio em primeira pessoa, né? Nossa, broxou total. Eu tava tão animado pra ele. Falando, pô, agora sim, Microsoft, bora. Fiquem felizes. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。A próxima jornada. História começa aqui. Cara, tirando Hellblade e o Viz of Mana, eu achei esse evento bem... bem fraquinho. Ó, tem uma divulgação de About 2024 agora lá no... Nossa, mas alguém liga pra Elder Scrolls Online? Online, né, cara? Pior que eu tenho uma edição dessa daí com um monte de DLC, mas não gostei. Caramba, hein, velho. Pô, que
broxol que foi Demais. o Indiana Jones em primeira pessoa. Tudo bem, você tem um monte de outros jogos, tem os da Lara Croft, tem os Uncharted, tem tudo isso aí. Mas, porra, bota Indiana Jones em assim também, né? Cara? Terceira. Nossa. Ai, cara. Enfim. Não, a gente fica num desânimo aqui pra lá, mas a gente desanimou total nesse final. Nossa, sério. Esse eu não esperava que ia ser em primeira pessoa. E quando Primeiro apareceu o Todd, eu falei, ih, rapaz, vai meter primeira pessoa aí. O Todd só faz jogo em primeira pessoa e jogo mentiroso. E aí, quando apareceu lá, não, porque se você os olhos, eu falei, puta, eu sequei por dentro. A vontade de jogar esse jogo tipo, foi pra zero automaticamente, cara. Pior que eu tinha visto alguns rumores falando, pode ser em primeira pessoa. E eu tava, pelo amor de Deus, não. Não Mas assim, é bom, assim, eu gosto lá do... Eu gosto, não, empolgado pra jogar, né, o Hellblade 2. Hellblade? Vou jogar o primeiro agora, antes de sair o 2. Temos até maio pra jogar ele. Mas os outros, assim, o Mana já tava empolgado pra jogar desde que tinha aparecido. Foi bem solto também, né? Se for parar pra pensar, tipo, pô, legal, a primeira vez que vai vir um Mana pro Xbox, mas também bem aleatório, né? Não foi um negócio assim, caralho, Mana. Se fosse um Final Fantasy, finalmente um Final Fantasy Remake que sair pro Xbox, seria acho que uma parada maior, né? Mas o Mana, legal, mas pelo jeito tem tudo pra ser um jogo maneiro, mas tipo... Ok, né, mano? Ainda é uma franquia que não é tudo isso lá na Square, né? Na Square. Mas legal, tá saindo pro Xbox, mas enfim, né? Esse é mais interessante se fosse realmente uma coisa maior, como eu disse. Um Final Fantasy VII Remake, por exemplo, finalmente sair pra quem tem Xbox. Ainda mais agora que ele já saiu pro PC e vai sair agora a continuação, o Rebirth, né? O outro lá que é o... O Avowed, pô, eu caguei total pro Avowed. Tipo, não é meu estilo de jogo, cara. Não, tá longe de ser meu estilo de jogo. E pra mim, assim, esses jogos pra mim todos são Skyrims. Parece que os caras, tipo, porra... 30 anos que tem Skyrim, os caras não evoluem, tá ligado? É a mesma coisa, só gráfico mais bonito. É isso que eu vejo. Nossa, tem consequências. Porra, o Skyrim também já tinha. Entra numa vila e mata uma galinha pra você ver o que acontece. O que tivemos foi... E teve aquele Ara também, pra quem gosta de... aquele é bonito. Pra quem gosta do gênero, com certeza vai ser um jogão também. Agora, Indiana Jones... eu achei muito esquisito, cara. Esse negócio de... cenas de ação em terceira pessoa. Pra mim não faz sentido. Tipo, você vai fazer um jogo em primeira pessoa, faz todo. Não fica mudando pra terceira pra, tipo, a gente ter um mínimo gostinho de como poderia ser, saca? Isso atrapalha muito mais, porque você tá na visão de ter primeira pessoa ali. Tá bacana. É tipo você jogar o GTA V em primeira pessoa. Você tá jogando lá tudo em primeira pessoa e as cenas em cutscene tudo sem terceira. Tira, como fala? O foco, a sua experiência. Sim. Isso eu acho bem ruim. Enfim. Evento ok. Foi mais ou menos ali o tempo que eles tinham previsto, né? De 50 minutinhos. Uma horinha, 50 minutinhos. E é isso. Não teve... Tirando o Hellblade, nenhum outro teve data, né? Tudo ali, tipo, só bem por cima ali, mais ou menos, do período que ele vai ser lançado. Enfim, exatamente. Esperar. O Indiana Jones, quanto que é mesmo? É esse ano só, né? Não tem nada. Esse ano, não falaram nada. Essa porra vai ser adiada, velho. Vai, completamente. Porque todos ali, eles estavam dando pelo menos uma estimativa. Fall 2024. Não, e era sempre os mesmos clipes. Era, vou botar a rodinha aqui, vai abrir a parede. Não tinha o que eu falei, imagem. Eles usaram os mesmos clipes a apresentação inteira. Porra, não vai sair esse ano nem a pau. Não vai. Mas enfim, ficamos por aqui então, 2L. Ficamos. Cobertura aí do Xbox Developer... qual que é o nome? Isso aqui Developer Direct 2024. Enfim, né? Nada muito revelador, né? Já eram os jogos que a gente estava esperando ali. Só foi legal mesmo a gente pra confirmar a data ali do Hellblade, que ele realmente sai dia 21 de maio, que era mais ou menos o que os rumores estavam dizendo, né? Que ele ia sair mesmo nessa data. Exatamente. É isso, minha gente. Vamos ficando por aqui? Fechamos? Então... Ficamos por aqui. Oi, o que você ia falar? Lembrando de acessar nosso site, tá? Agora é janeiro. Janeiro a gente tá que tá. Uma porrada de review lá.
dá uma olhadinha lá. Aqui no próprio YouTube também tem alguns vídeos desses reviews que estão saindo. Então, não deixe de seguir a gente aqui no YouTube, seguir nosso site, seguir no Instagram, seguir no X e onde puder mais, tá bom? Então a gente vai se vendo, como se fosse ter live de novo tão cedo, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado aí pra quem acompanhou. E a gente se vê aí no próximo evento ou nos vídeos aí do canal e podcast e tudo mais. É isso, minha gente. Beijo, abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau.